Capítulo 3 dos prazos. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, parágrafo 1, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o prazo processual, independentemente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não realizou por justa causa. Parágrafo 1. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si só ou por mandatário. Parágrafo 2. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
Parágrafo 3. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226. O juiz proferirá, inciso 1, os despachos no prazo de 5 dias, inciso 2, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, inciso 3, as sentenças no prazo de 30 dias. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que, inciso 1, houver concluído o ato processual anterior, e se lhe for imposto pela lei. Inciso 2, tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Parágrafo 1. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Parágrafo 2. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Parágrafo 2. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação da intimação ou da notificação. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso 1, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Inciso 2, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Inciso 3, a data de ocorrência da citação da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Inciso 4, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. Inciso 5, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Inciso 6. A data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento de carta. Inciso 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, impresso ou eletrônico. Inciso 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga, do cartório ou da secretaria. Parágrafo 1. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput.
Parágrafo 2. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ou juiz deprecante. Seção 2. Da verificação dos prazos e das penalidades. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Parágrafo 1. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Parágrafo 2. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao juiz contra o serventuário que, injustificadamente, exceder os prazos previstos em lei. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Parágrafo 1. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Parágrafo 2. Se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 3. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para o procedimento disciplinar e imposição de multa. Parágrafo 4º. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Parágrafo 5º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Parágrafo 1. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 dias, pratique o ato. Parágrafo 3. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 dias. Título 2. Da comunicação dos atos processuais. Capítulo 1.
Disposições gerais. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Parágrafo 1. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Parágrafo 2. Parágrafo 3. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 237. Será expedida a carta. Inciso 1. De ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2 do artigo 236. Inciso 2. Rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Inciso 3. Precatória para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado pelo órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Inciso 4. Arbitral, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judicial formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Capítulo 2. Da citação. Artigo 238. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Artigo 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Parágrafo 1. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta da nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Parágrafo 2. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de, inciso 1, conhecimento, o réu será considerado revel. Inciso 2, execução, o feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 1. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Parágrafo 2. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1. Parágrafo 3. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 4º. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1 aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
Artigo 241. Transitada em julgado, a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Parágrafo 1. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Parágrafo 2. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Parágrafo 3. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da Advocacia Pública, responsável por sua representação judicial. Artigo 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1. De quem estiver participando de ato de culto religioso. Inciso 2. De cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Inciso 3. De noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Inciso 4. De doente, enquanto grave o seu estado. Artigo 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Parágrafo 2. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2, se da pessoa da família apresentar declaração do mérito do citando que ateste a incapacidade deste. Parágrafo 4. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5. A citação será feita na pessoa do curador a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Artigo 246. A citação será feita, inciso 1, pelo correio, inciso 2, por oficial de justiça, inciso 3, pelo escrivão-chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Inciso 4, por edital. Inciso 5, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Parágrafo 1. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigatórias a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
Parágrafo 2. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Parágrafo 3. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Artigo 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: inciso 1. Nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3. Inciso 2. Quando o citando for incapaz. Inciso 3. Quando o citando for pessoa de direito público. Inciso 4. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Inciso 5. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Artigo 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Parágrafo 1. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-se-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Parágrafo 2. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Parágrafo 3. Da carta de citação, no processo de conhecimento, constarão os requisitos do artigo 250. Parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Artigo 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, quando frustrada a citação pelo correio. Artigo 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: inciso 1. Os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências. Inciso 2. A finalidade da citação com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução. Inciso 3. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. Inciso 4. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer acompanhado de advogado ou de defensor público à audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. Inciso 5. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. Inciso 6. A assinatura do escrivão ou chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo. Inciso 1. Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Inciso 2. Portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Inciso 3.
obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. Artigo 252. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, feita a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência. Artigo 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando, a fim de realizar a diligência. Parágrafo 1. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado ou em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. Parágrafo 2. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Parágrafo 3. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4. O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Artigo 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Artigo 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Artigo 256. A citação por edital será feita, inciso 1, quando desconhecido ou incerto o citando. Inciso 2, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3, nos casos expressos em lei. Parágrafo 1. Considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Parágrafo 2. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Parágrafo 3. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Artigo 257. São requisitos da citação por edital. Inciso 1. A afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Inciso 2. A publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Inciso 3. A determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira. Inciso 4. A advertência de
de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca da seção ou da subseção judiciárias. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Artigo 259. Serão publicados os editais. Inciso 1. Na ação de uso capião de imóvel, inciso 2. Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador, inciso 3. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos.